Hello students, how are you? Are you fine? Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de número 42, tá ok? Mas antes da gente dar o nosso pontapé inicial aqui, dizendo para vocês qual é o título, sobre o que a nossa aula vai falar hoje, aqueles recadinhos importantes, ok? Então sigam comigo aqui, olha só. As atividades obrigatórias lá no Classroom, né? Então, por favor, pessoal, é muito importante, sempre quando você acessar a plataforma, tem 3 links. O primeiro link de cada aula, de cada atividade, é justamente o link em que você vai realizar a atividade obrigatória e enviar, para então garantir a tua presença. Logo abaixo, né, tem um outro link que é justamente esse material que a gente utiliza, que fica disponível para vocês, e um terceiro link que manda você direto para o YouTube, onde você pode assistir a aula no YouTube, ok? Usar o mural para tirar dúvidas com seu professor, né? A gente sabe que lá é a tua sala de aula, então qualquer dúvida, qualquer questionamento, posta para o teu professor, ok? E a galera que assiste pela TV e faz as atividades pela TV, a galera que pega as trilhas pedagógicas, sempre combinar com a escola para vocês poderem levar o material até lá, ok? E aí, lembra que a gente conversou na aula passada? Dá uma olhada aqui comigo, olha só. Na última aula, nós fizemos a leitura de algumas citações sobre como seguir em frente, né? Seguir com a vida, depois de problemas, situações, e seguir com a vida. Foi justamente sobre isso que a gente conversou. Na aula de hoje, o título é If you had the chance to go back in time, you would. Se você tivesse a chance de voltar no tempo, o que você faria? Né? E daí nós vamos conversar sobre a segunda condicional. Nós já estudamos e já conversamos sobre a primeira, vamos então falar um pouco sobre a segunda, tá ok? E não para por aí não, tá gente? Lá na terceira série, quando vocês chegarem lá, tem a terceira condicional. Então por hora a gente vai conversar um pouco sobre a segunda, ok? Então bora lá. Nosso warm-up aqui, o nosso aquecimento, eu tenho 4 perguntas para que vocês respondam de forma pessoal. Number 1. Tente respostas completas para a gente praticar. Number 1. Would you like to go back in time? Você gostaria de voltar no tempo? Sim ou não? Pergunta feita com would, né? O auxiliar would, que é o futuro do pretérito no português, responde com would. Number 2. If you could, what would you change? Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? I'd change, eu mudaria, né? Então a resposta começa desse jeito. 3. Do you believe that in the future we may travel in time? Você acha que no futuro, talvez, lá no futuro, a gente consiga viajar no tempo, né? Devido à tecnologia, sei lá, a modernidade do futuro? Number 4. Would you prefer to travel to the past or to the future? Você preferiria viajar para o passado ou para o futuro? Eu vou dar um tempinho para que vocês respondam e já volto para a gente conversar.
Então, olha só, as possibilidades de respostas que a gente tem aqui para as perguntas. Would you like to go back in time? Yes, I would. No, I wouldn't. Então, afirmativa ou negativa. Para dar uma resposta completa, basta repetir o resto da frase. Yes, I would like to go back in time. Negativa, a mesma coisa. A número 2 era pessoal, né? If you could, what would you change? Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? I'd change, eu mudaria, daí você colocaria qualquer coisa, né? Caso você não conseguiu pensar em alguma coisa em inglês de imediato, procura depois, beleza, gente? É aquilo que a gente sempre fala. Vamos buscar ter essa prática. Do you believe that in the future we may travel in time? Se você acredita que talvez no futuro a gente consiga viajar no tempo. Yes, I do. No, I don't. Resposta curta feita com auxiliar do, estamos mais do que acostumados. Resposta comprida na afirmativa, tira o do e repete o resto da frase. Na negativa, você mantém o don't e repete o resto da frase. And number 4. Would you prefer to travel to the past or to the future? Você preferiria viajar para o passado ou para o futuro? I'd prefer to travel to the. Eu preferiria viajar para o. Uma das duas opções. I'd prefer to travel to the past or to the future. Só para frisar uma coisa. Esse I'd que está aqui, ele é a abreviação do would, tá ok? Então, na resposta afirmativa, tanto faz você colocar I'd or I would, ok? Alright. Exercício número 5. 12 Monkeys é um filme, tá, de ficção científica. Super recomendo de vocês assistirem futuramente, tá, em algum momento aí. E o exercício sobre o 12 Monkeys é o seguinte, olha. Have you ever watched 12 Monkeys? Read and fill in. Você já assistiu a esse filme, 12 Monkeys, que em português a tradução ficou bem literal mesmo, 12 macacos? O exercício é, temos um pequeno resumo sobre o filme e vocês irão preencher as lacunas com as palavras planet, que dispensa a tradução, convicted, que seria procurado, tá? É uma palavra, é um falso cognato, tá bom? Não parece convicto, ok? Perdão, procurado não, condenado, tá? Virus e shelters que significa abrigos. Então, vocês irão ler e irão colocar ali nos locais, nas lacunas corretas, tá ok? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer a atividade, daí eu já volto corrigindo e falando um pouco mais sobre ele, ok? Sobre esse filme. Bora lá. Então, vamos fazer a correção do exercício? Vejam aqui, vamos lá, olha só. Na primeira lacuna, ok?
At 2035, convicted is sent back in time to find out the cause of a virus that wiped out almost the entire population of the planet. The few survivors live in underground shelters. O que eu acho mais engraçado sobre isso daqui é porque, quer ver, vamos ver a tradução, daí eu já falo. Que ele fala basicamente o seguinte aqui, né? Que um condenado de 2035, ele foi enviado de volta no tempo para poder descobrir a causa de um vírus que acabou praticamente com toda a população mundial, né? Do planeta. E os poucos sobreviventes, eles estavam morando, né? Estavam vivendo em abrigos subterrâneos, né? Então, pensa bem, seria super interessante se a gente conseguisse fazer alguém voltar atrás no tempo aí agora em 2019, 2020, para poder tentar descobrir rápido e acabar com esse vírus que mudou a nossa vida por completo, né? Então, pessoal, fica a dica aqui de um filme que trata justamente sobre essa temática de voltar no tempo, ok? Vamos seguir. Before reading. Antes da nossa leitura, lembra dela? Que é justamente a vocalista da banda Evanescence, que a gente conversou algumas aulas atrás. Então aqui eu tenho apenas uma pergunta e uma resposta dela de uma entrevista que ela deu por uma determinada televisão americana, tá? A pergunta é justamente essa daqui, olha só. If you had the chance to go back in time and sit across the table from the high school student Emily, what would you tell her? A pergunta é, se você tivesse a chance de voltar no tempo e sentar numa mesa junto da estudante Emily, né, que o nome dela é Emily, então se ela conseguisse voltar atrás no tempo e estar cara a cara com ela mesma quando ela estava na época de escola, o que você diria a ela? Daí ela responde, I would tell myself to just relax. Eu apenas diria para relaxar, eu diria a mim mesma, relaxe, ok? Sendo assim, de acordo com a pergunta e a resposta que está aqui em cima, eu quero que vocês façam o exercício número 1. Complete. If Emily had the chance to go back in time, se ela tivesse a chance de voltar no tempo, o que ela faria? Vejam aqui as alternativas, busquem no dicionário as palavras que forem necessárias e marquem a resposta correta. Eu já volto para a gente poder conferir. Então a resposta certa para essa atividade aqui seria justamente a segunda alternativa. Se ela tivesse a chance de voltar no tempo, she would tell herself to just relax. Ela diria para si mesma somente para relaxar, ok? A primeira fala para não relaxar, tá negativa, não é o caso, né? E a segunda está falando que ela apenas sentaria lá junto com ela mesma numa mesa, mas não diria nada, ok? Beleza.
Número 2, sobre a mesma pergunta e a mesma resposta da cantora, tá? What is correct to say about the reporter's question? Qual das duas alternativas está correta sobre a pergunta feita pelo repórter, ok? Dá uma lida aqui nas alternativas, evitando a minha tradução agora, e marquem a resposta correta, já volto para conferir. Então, a resposta certa aqui sobre o que está correto dizer sobre a pergunta feita pelo repórter é justamente a segunda alternativa. It refers to an unreal and impossible situation. A pergunta dele se refere a uma situação irreal ou impossível, porque não dá para ela voltar no tempo, né? Então, beleza. Reading. Vamos para a nossa leitura. Nós temos aqui, pessoal, 3 pessoas importantíssimas aí na história, tá? E nós temos algumas citações ditas por ela. Albert Einstein. If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music. Ele está falando que se ele não fosse um físico, ele provavelmente seria um músico. Que ele frequentemente pensa na música, ele vive, ele sonha com música, ele vê a vida dele na música, ok? Martin Luther King. Even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my apple tree. Mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo terminasse em pedaços, eu ainda assim plantaria a minha árvore, ok? E finalmente, Eleanor Roosevelt. If life were predictable, it would cease to be life and be without flavor. Se a vida fosse muito previsível, seria uma vida sem sabor, sem gosto, tipo uma vida sem graça, ok? Sabendo agora,
eu tenho aqui um exercício para vocês poderem fazer. Match the people to their beliefs. Eu quero que vocês marquem as pessoas por aquilo que elas acreditam, tá ok? Então eu tenho aqui as 3 pessoas, Albert, Eleanor e Martin Luther King, e aquilo que elas acreditam, ok? Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer. Já volto para conferir. Então a resposta certa para o exercício é essa daqui, olha. Albert Einstein, this person believed that uncertainty was necessary. Oh não, perdão. A letra B, Eleanor. She believed that uncertainty was necessary to life, que ela acreditava que a incerteza era importante para a vida, então a primeira é a letra B. A segunda é a letra C, o Martin Luther King, quando ele fala que this person believed it was important for citizens to do their part, que ele acredita que é importante que cada cidadão faça a sua parte, tá? E a última aqui é a letra A, o Albert Einstein, né? Que ele acreditava que a música tem um papel muito importante na vida dele, ok? Beleza. Número 2. Na citação dita por Martin Luther King, que está aqui em azul, tá? O even, ele é usado para dar uma ideia de contraste ou para enfatizar. Procura no dicionário aí se preciso for. E a número 3, eu quero que você circule, tá, as alternativas corretas que estão aqui dentro do parênteses, beleza? Justamente sobre essa citação do Martin Luther King, ok? Já volto aí para corrigir com vocês.
Vamos corrigir então, olha só. A palavra even, ela indica ênfase. Even if, mesmo se, ok? Então indica ênfase, tá? E para circular as alternativas corretas. A citação, ela se refere a uma situação irreal e impossível, tá ok? Porque aqui está falando, mesmo se o mundo terminasse amanhã, acabasse, ou seja, situações que não vão acontecer. Aliás, que não aconteceram, até porque o Martin Luther King nem mais vivo está, certo? Portanto, a gente está falando de situações irreais, hipotéticas lá do passado, ok? Bom, sendo assim, pessoal, quando a gente fala da segunda condicional, a segunda condicional ela é utilizada justamente para poder falar sobre situações irreais, hipotéticas do passado, justamente porque não dá para você voltar no tempo e mudar aquela situação, tá ok? Então você está imaginando possibilidades do passado, como teria sido se tivesse sido diferente, enfim. Por exemplo, a estrutura sempre vai ser o verbo no passado, a frase com if, né? A frase que indica a condição. O verbo no passado e a frase seguinte, ela sempre estará com would, tá ok? A frase seguinte sempre com would. Então, por exemplo, se eu não fosse um físico, eu provavelmente seria um músico. É uma possibilidade. Se a vida fosse previsível, it would cease to be life. Seria apenas vida, né? Não teria graça. Se eu soubesse que amanhã o mundo acabaria, ainda assim eu plantaria as árvores. Ou seja, a gente está falando sobre situações hipotéticas. Não tem como a gente voltar no tempo, tá bom? Então essa aqui é a estrutura. Sempre verbo to be no passado, frase com if, e a outra frase com would, tá bom? E o verbo to be normalmente é sempre utilizado were em todas as pessoas, tá ok? Sendo assim, número 1, eu quero que vocês completem essas citações com o verbo que está entre parênteses, observando o tempo verbal dele, tá ok? Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer e já volto aí.
Então a resposta para o exercício, pessoal. Se eu tenho aqui a frase com if, que é justamente essa que eu preciso completar, então é justamente o que vem no passado. Então, didn't know, porque é negativa. Negativa no passado é o didn't, ok? E na letra B, a resposta certa vai ser o would achieve. Porque aqui, ó, if you just, eu já tenho a frase com if, tá? Que o verbo está no passado. Então, a outra frase é justamente a frase que viria com would, ok? Mesma coisa agora que na letra C e na letra D, beleza? Observem, se você tem que completar a frase com if, verbo no passado. Se for a outra frase, o verbo então vem com would. Bora lá, já volto aí para corrigir. Vamos corrigir aqui então, olha só. Na letra C, a resposta certa seria it would be, porque a frase com if já foi dada, o verbo está no passado, então a outra é com would. E na letra D, frase com if, verbo no passado, então were not, ok? O verbo to be no passado. E a outra então, would break, ok? Tudo bem então? Essas então são as respostas. Bora ver o nosso quiz aqui? Mas vamos ver juntos esse quiz, eu quero fazer com vocês. Tem uma questão da FUVEST de 2003 e uma da PUC do Rio de Janeiro de 1998. Então, qual seria a alternativa correta para poder completar a frase? Olha, Diana wouldn't be, ou seja, eu já tenho a frase com would, né? Então, eu preciso completar a outra, o unless aqui, que seria o mesmo que if, seria o verbo no passado. Então, a letra B que seria correta. Tá ok? Porque eu já tenho a frase com would, então eu preciso da outra que viria no passado. E a questão da PUC do Rio de Janeiro
Na frase, if you wrote about the international banking system for bankers, your language and information would be more technical. O que o autor está tentando transmitir? Uma ideia de adição ou uma ideia de condição? Como eu tenho logo de cara a partícula if, que significa se, então a resposta certa é condition, condição. É isso que ele está querendo expressar, ok? Então, vamos encerrar a nossa aula. Hoje a gente falou especificamente um pouco da segunda condicional. Eu dei um parâmetro geral. Nas próximas aulas eu vou detalhar mais, não se preocupem, tá ok? Então, nas próximas aulas eu volto mais nesse assunto aqui, tá bom? Telinha azul, vamos parar por aqui. Acesse o material, assista uma aula novamente, tirem as dúvidas. Próxima aula mais da segunda condicional, ok, guys? So, bye bye and see you next class.